Olá pessoal, eu sou o Ascanio e hoje a gente vai falar da quarta temporada de House of Cards. A temporada estreou e eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não viram toda ou talvez nem tenham começado. Por isso esse vídeo, primeiro eu vou falar sem spoilers, uma análise geral, e lá pro final a gente vai falar mais das coisas do final da temporada. Então deixe logo o seu like aí, assine o canal, conheça os outros vídeos que a gente fez aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar muito aqui do conteúdo que a gente trabalha. A gente fala de Game of Thrones e de muitas outras coisas. Então compartilha esse vídeo, curta, assine e dê aquela focinha aí que a gente quer trazer mais e mais coisas aqui. Eu sou um grande fã da segunda temporada de House of Cards. Eu acho que foi a temporada que conseguiu trabalhar melhor tanto os conflitos das políticas internacionais como as políticas internas, as tramas do Frank para conseguir galgar dentro da hierarquia da Casa Branca e também trabalhar o lado pessoal do casal Underwood. Não sou grande fã da terceira, apesar de eu gostar da temporada, só acho que ela não chegou como eu tinha vindo da segunda e gostei muito da segunda, aí você já tem aquela impressão um pouco mais baixa da terceira. Mas se você for analisar, a terceira também trouxe elementos interessantes, como um arco mais elaborado do Doug Stamper. Ele teve um desenvolvimento melhor e um final com uma reviravolta impressionante. Trabalhou também o lado da Claire e teve um final inesperado para o casal Underwood, que foi justamente o rompimento do casal. E é desse ponto que a quarta temporada começa. You have no idea what it means to have nothing. Essa quarta temporada traz um nível superior da terceira e chega bem perto ao que eu considero bom da segunda. Eu coloco ela agora entre com as minhas duas temporadas favoritas, a segunda e a quarta temporada. Ela conseguiu trabalhar bem as políticas externas e as políticas internas. Nós voltamos a ver um pouco daquelas artimanhas, aqueles golpes políticos, e também trabalhou mais o personagem da Claire, que é interpretada pela Robin Wright, que é magnífica no papel. Trabalhou mais esse personagem e deixou até um pouco o Frank de lado e deu mais atenção a ela, desenvolveu mais esse lado dela, porque a gente via um grande desenvolvimento do personagem do Kevin Spacey e a Claire ela ficava mais em segundo plano, meio que dando um apoio a ele. Nesse a gente viu como ela é essencial para o plano do Frank. Como ele termina a terceira temporada dizendo que não precisa dela e que ela sem ele é nada, nessa temporada a gente vai ver muito disso, assim, o que é a Claire na vida do Frank, como é que eles trabalham em conjunto, como é esse casal, entendeu? E eu gostei muito de como eles fizeram isso nessa temporada, vale muito a pena assistir. O Doug, ele não tem um grande arco feito teve na terceira, mas ele é essencial para manter o clima de Frank nos corredores da Casa Branca. Ele é realmente como um segundo no comando mesmo, ele detectando as traições, as artimanhas, ele sempre dá um passo à frente. Ele é um personagem essencial, apesar de nessa temporada o núcleo dele ter sido, não o núcleo, o arco não ter sido feito foi na terceira. Chama a atenção pela atriz Ellen Burstyn, eu não sei se eu falei correto, mas ela interpreta a mãe da Claire e foi um núcleo sensacional. As duas interpretaram magnificamente, tanto a filha como a mãe são atrizes excelentes e deu um peso emocional àquele núcleo e desenvolveu muito o personagem da Claire. Eu gostei muito desse núcleo e das coisas que a Claire viveu quando teve com sua mãe. Uma coisa que eu gosto de House of Cards é que ela está sempre antenada com os acontecimentos atuais. Ou seja, nessa temporada a gente vai continuar a ver menções a fatos reais e inversões fictícias. Por exemplo, há um grupo terrorista muito parecido com o Estado Islâmico, parecido para não dizer igual, só muda realmente o nome. Há uma crise na Rússia muito parecida com o que a gente viu acontecer. Há também uma empresa que lembra o Google, que controla dados e tem acesso a informações pessoais, o que lembra um pouco o caso do Snowden. Então a série continua trazendo essas coisas da vida atual. Há aquele personagem do Petrov, que é o presidente russo, é idêntico ao Vladimir Putin, não idêntico na fisionomia, mas idêntico nos trejeitos. O ator que interpretou esse personagem realmente conseguiu passar o que eu acho que o Putin é. Foi muito bem feito e a série consegue dar esse misto. Parece que você está vendo uma história real, parece que você está vendo o que está acontecendo agora. É bem legal esse trabalho, eles continuam fazendo isso nessa temporada. Se você não viu ainda a quarta temporada de House of Cards, a minha recomendação é vá ver correndo, porque
A temporada termina de uma forma surpreendente. Há uma série de spoilers no meio da temporada. A temporada dá um susto no terceiro episódio, dá outro susto mais lá na frente e termina de uma forma bem arrebatadora. E pode ser que a próxima seja a última ou a penúltima temporada. Então eu recomendo que você vá assistir logo antes que leve algum spoiler. A temporada vale muito a pena, foi melhor do que a terceira e quase tão boa como a segunda, mas é na minha opinião. Talvez eu sei de pessoas aí que gostaram muito mais dessa quarta temporada. Ou seja, vale muito a pena assistir, corra e vá assistir a quarta temporada de House of Cards. You don't value what we have achieved. Falando agora com spoilers, vamos falar da história. O que é que acontece nessa quarta temporada de House of Cards? Ela começa dando continuação à crise do casal. A Claire deixa a Casa Branca, né, e vai morar com sua mãe no Texas. É ali que a gente vê que a Claire tinha uma relação difícil com a mãe, apesar de ter uma relação ótima com o pai. A mãe dela é uma pessoa bem complicada, bem difícil, e está ainda mais amarga por uma doença terminal que ela tem. Outra coisa que vai acontecer nessa temporada, a gente vê o Goldwyn, que era aquele repórter que era apaixonado pela Zoe. Ele sai da prisão e volta a investigar o caso do Frank. E ele é que é responsável por estar remoendo e fazendo aquela investigação atrás de descobrir os fatos, as coisas que estão rondando a vida criminosa do Frank. E o Frank, por outro lado, estava na Casa Branca lidando com a falta da Claire. Sinceramente, eu achei que iam trabalhar mais essa falta da Claire na vida do Frank e na campanha política dele. Eu achei que trabalharam um pouco. Eu acho que ele poderia ter sofrido mais com essa falta. Ele tem alguns problemas no primeiro e no segundo episódio, mas se eu não me engano é no terceiro que o Mitchell morre, o Mitchell leva um tiro e o Frank também é baleado, ele perde um pedaço, ele perde 75% do fígado, se eu não me engano, ou é 25%, é uma das duas porcentagens que ele perde. Ele fica em estado crítico para morrer, precisa de um transplante de fígado urgente. E o Doug é que arma ali para conseguir um fígado, para conseguir que o Frank furasse a fila e conseguisse o fígado antes da hora. E essa decisão vai ficar atormentando o Doug durante toda a temporada. O Frank passa até o sétimo episódio, do terceiro ao sétimo episódio, ele passa sempre sendo atormentado por alucinações. Ele está em coma e ele fica vendo a Zoe Barnes, ele fica vendo o Peter Russo, ele fica tendo um monte de visões e de coisas com a Claire também. Ele está bem alucinado. Eu acho interessante a gente notar que até esse momento, da terceira e da quarta temporada, o Frank fala muito pouco com a tela. E eu tenho uma teoria sobre o que é isso, já eu explico. Enquanto o Frank está em coma, a Claire que assume as funções lá na Casa Branca. Apesar dele ter um vice, que é o cara que eu esqueci o nome, é um coroa lá, o coroa está muito indeciso e consulta a Claire para tudo. E a Duran, que é a secretária de Estado, ela acaba não mostrando tanta força e tanto controle da situação. E a Claire é que acaba dominando tudo. Isso é muito importante para o que vai acontecer com a personagem lá no final. Após o Frank conseguir o transplante de fígado, ele volta e aparentemente essa crise, essa quase morte do Frank, juntamente com a morte da sua mãe, fez a Claire se aproximar do Frank. O Frank também baixou um pouco a guarda e o casal se junta novamente. É muito interessante os episódios onde eles estão fazendo a junção gradual do casal. Eles colocam eles treinando o discurso. E vocês veem como cada um completa o outro. Um vai dando a deixa pro discurso do outro. E um vai fortalecendo o outro, mostrando como eles sabem lidar com as pessoas. Uma das grandes mensagens de House of Cards é você aprender a lidar com as pessoas. Você vê que Frank pode estar sendo chamado de criminoso, safado, ladrão, assassino, mas ele fica numa postura bem impassível e bem firme. Tem alguns momentos que ele perde o controle, mas na maioria do tempo ele está sempre assim, bem firme. E é uma atitude difícil, né? Normalmente quando você está sendo confrontado, está sendo xingado, você tende a perder o controle. E é importante ver como, quando o casal se junta, como eles ficam mais afinados e alinhados e conseguem controlar a situação. E aqui vem um momento que eu falei a vocês, o Frank volta a falar mais com a tela. Ele fala e conversa mais com a gente. Eu tenho uma teoria de que o diretor quer passar pra gente, quanto mais ele fala com a tela, é como se normalmente ele tivesse consciente, como se ele tivesse engajado no plano dele. Na terceira e no começo da quarta ele fala muito pouco com a tela, ele não tem aquela quebra da quarta barreira. A partir desse momento que ele se reconcilia com a Claire e começa a tecer novamente o seu plano de ganhar a Casa Branca,
ele volta a interagir mais com a gente, a soltar mais piadas e brincadeiras. Isso me faz crer que essa é a impressão que o diretor quer passar, de que ele está mais alinhado, ele está mais centrado. O que me faz pensar que na verdade ele não está falando com a gente, ele está falando com ele mesmo. I have had to fight for everything my entire life. Nesse momento, é no 7º episódio, se eu não me engano, é onde a série dá uma partida. Há um primeiro ato, que é essa parte da briga do casal Underwood. Há uma transição, se não me engano, é do 6º ao 8º episódio, que é a migração da reconciliação deles novamente. E a partir do 8º episódio, a gente começa a ver um novo antagonista, que é o Will Conway, que ele é um candidato do Partido Republicano, que ele com a mulher são uma espécie de versão nova do casal Underwood. Eles são muito bonitos, têm filhos, eles interagem muito com as redes sociais, o Twitter é falado várias vezes, e eles são jovens e eles têm até a fotografia no momento em que eles estão na tela ela é mais colorida, e no caso os Underwood é uma fotografia mais escura. O Frank também está bem abatido, passando uma coisa bem mais velho. Enquanto o Will, ele é bem novo, o que faz justamente esse contraponto com quem é o Frank e quem é o Will. Apesar do Will se mostrar tão inescrupuloso como o Frank. Esses últimos episódios eles mesclam tanto a luta do Frank com o Will para criar esse contraponto a ele, como também esse ataque terrorista que está acontecendo nos Estados Unidos e a investigação que está sendo feita pelo chefe do Herald, que eu esqueci o nome, que o Goldwyn morreu, né? Ele assume a investigação e ele consegue chegar no núcleo do crime de Frank. Ele consegue depoimentos do ex-presidente Walker, ele consegue o depoimento daquela Sharp, que ela é líder do Congresso, se eu não me engano, e consegue o depoimento do Remy Denton, que é aquele lobista, né? Que tá lá, que fez várias jogadas pro Frank. Consegue o depoimento desses três, consegue fazer uma reportagem e essa reportagem vai ao ar. Foi ao ar, na verdade, ainda nessa temporada. E na próxima temporada a gente vai ter que ver o Frank lidando com as consequências dessa reportagem. Foi um plot twist muito grande, porque antes disso acontecer, você viu o Frank conseguindo dar a volta nos Conway. Ele conseguiu, através das suas artimanhas políticas, mostrar que o Conway mentiu em várias entrevistas. Então você achou que ele tinha saído da frente. Só que aí vem essa rasteira nele, que deixou ele numa situação ainda pior do que a da última temporada. É o que me faz pensar que a gente vai ver uma 5ª temporada espetacular, porque eu não faço ideia como o Frank vai conseguir sair dessa situação. Apesar de saber que agora, com o casal unido e alinhado, as chances são muito maiores. E o final da temporada é incrível, eu acho que vocês vão concordar comigo. Pela primeira vez a Claire olha para a câmera também e ela interage com esse alter ego aí do Frank na hora que eles estão assistindo a decapitação de um prisioneiro, e todos os dois ficam olhando para a tela. É interessante ver que os outros que estão de lado abaixam, demonstram nojo, horror, e os dois ficam imparciais olhando para a tela. A câmera vai fechando no Frank. Quando ele fala, a Claire olha para ele. E esse é um momento legal porque a Claire acaba de quebrar a 4ª barreira também. Os dois olham para a tela e eles é que criam o terror. Então eles vão usar todas as formas de terror, de medo e de tudo para ganhar essa eleição, e vão passar por cima de todos. E ao meu ver, a Claire está nesse mesmo ritmo. Antes você tinha aquele meio contraponto dela ser o lado bom da moeda. E ela é mais boa do que o Frank. Mas esse final pra mim demonstra que ela tem a mesma mentalidade de Frank. Ela vai passar por cima de tudo e de todos para conseguir o objetivo dela. É muito provável que a próxima temporada de House of Cards seja a última ou a penúltima. Então eu já começo a pensar como será o final de Frank. Eu não faço ideia o que seria um final satisfatório para ele. Eu não gostaria de vê-lo preso. Mas eu imagino que ele não vai terminar bem. Acredito que ou ele morre e a Claire assume a presidência, talvez ela não consiga ser incriminada pelos crimes que o Frank fez, ela de repente pode vir assumir a presidência, ou a Claire assume a presidência e o Frank consegue fugir do país, de repente ele pode até acabar lá com Petrov na Rússia, sendo conselheiro dele, não sei. Gostaria de saber o que é que vocês acham, deixem aí nos comentários como é que vocês acham que será o final de House of Cards. Our future. We had a future until you started destroying it. Gostou desse vídeo? Por favor, deixe aí o seu comentário, curta, assine o canal e compartilhe em todas as redes sociais. Eu espero vocês nos próximos vídeos e até a próxima.